Oi, primeiro ano, como vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Muito bem. Hoje é terça-feira, dia 9 de junho, certo? E nós vamos o quê? Dar início à nossa aula de geografia. Peguem o livro de vocês. Vamos lá? Pegando o livro de vocês e abrindo na página 13. Lembram que a gente já falou um pouco sobre a página 13? Estávamos falando o quê? Planeta Terra e Sistema Solar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o planeta Terra em movimento, certo? Mas antes a tia vai falar um pouquinho dos planetas. Olhem aqui. A Terra é o planeta em que vivemos, certo? Vocês já circularam a Terra. Ela faz parte de um sistema solar formado pelo Sol e por outros astros. Então, aqui nessa imagem nós temos o quê? 8 planetas. E todos esses 8 planetas, eles giram em torno do astro-rei. Quem é o astro-rei? É o Sol, exatamente. Nós podemos ver aqui os planetas que estão mais próximos e os que estão mais longe do Sol. Então, vamos ver os que estão mais próximos e os que estão mais distantes, conhecer um pouco dos 8 planetas que giram ao redor do Sol. Então, observe o planeta. Nós temos o quê? O Sol, temos Mercúrio, temos Vênus, temos a Terra, temos Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, exatamente. Agora nós vamos falar um pouquinho dos planetas para vocês conhecerem, certo? Vocês sabem me dizer qual é o planeta mais próximo do Sol? Exatamente, é o Mercúrio. Mercúrio é o menor planeta, é o menor dos planetas e o que está mais próximo do Sol. Ele gira lentamente, cerca de 2 vezes para cada 3 órbitas em volta do astro-rei. Quem é o nosso astro-rei? É o Sol. Muito bem. O próximo planeta é Vênus. Vênus é o segundo planeta mais próximo do Sol. E por causa da sua proximidade à Terra, é o maior planeta visto do céu noturno. Às vezes dá para a gente ver o Vênus. Vocês sabiam que de noite a gente olha lá para o céu, às vezes já dá para a gente vê-lo? Observem. Depois vem o planeta Terra, o nosso lar. A Terra é o terceiro planeta a partir do Sol. É o único planeta conhecido por abrigar seres vivos e por ter água líquida em sua superfície. Sua atmosfera é crucial para a capacidade da Terra de suportar a vida, sendo formada principalmente de nitrogênio, oxigênio e dióxido de carbono. Então, ele é o único planeta em que há sobreviventes. Nenhum outro planeta tem água, tem oxigênio, certo? Observe. O próximo planeta é o quarto planeta a partir do Sol, é Marte. Marte foi conhecido pelos astrônomos da antiguidade como o planeta vermelho. A cor vermelha de sua superfície vem do óxido de ferro e ferrugem no solo. Olha como esses planetas são bonitos, vocês não acham? Eu acho todos lindos. Próximo planeta é Júpiter. Júpiter fica já um pouco mais longe do Sol, passando por um anel de asteroides. Este é o maior planeta do nosso sistema solar. Exatamente. Júpiter, o primeiro dos planetas gigantes gasosos. Então, ele é muito, muito grande. Mas a gente não consegue ver ele de onde estamos, certo? Observem mais um pouquinho. Agora vem Saturno. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol. Também é um gigante gasoso e sua característica mais impressionante é seu complexo sistema de anéis. Mas além disso, Saturno possui também 62 luas. Olhem só que ao redor dele tem o que? Um anel gigante. Ele é o único planeta que tem esse anel em volta.
Exatamente. Agora, qual é o nosso próximo planeta? Vocês sabem me dizer? Hum. Nosso próximo planeta é Urano. Urano, enquanto a maioria dos planetas gira em torno do seu eixo com uma leve inclinação, o gigante de gelo, Urano, gira em um eixo paralelo à sua órbita. Olha como ele é lindo também. E por último, temos o quê? Netuno. Netuno é o planeta azul, mais diferente do Sol, e com Urano é um lugar muito frio. A temperatura é muito baixa, por causa da sua distância do Sol e sua grande órbita. Um ano em Netuno equivale a 160 anos na Terra, então olhem só, viu? Mas ele é um planeta muito bonito. Agora nós o que? Aprendemos um pouquinho dos planetas. Vocês viram como é o sistema solar e como os planetas giram ao redor do Sol? Então, no nosso livrinho agora, nós vamos abri-lo na página 4. Vamos lá abrir na página 4 e falar um pouquinho sobre o planeta Terra em movimento, certo? Estão vendo essa imagem? Estão vendo que de um lado é dia e de outro lado é noite? Mas, tia, como isso acontece? Vamos aprender agora. O planeta Terra sempre está em movimento. Além de girar ao redor do Sol, a Terra gira em torno de si mesmo, como um peão. Exatamente. A Terra, pessoal, está sempre em movimento. Ela não fica só parada em órbita, não. Ela gira, ela faz um movimento tanto nela mesma quanto ao redor do Sol. Vocês podem ver aqui na imagem. Os dois movimentos têm um nome, certo? Primeiro é translação e rotação. Rotação é o que? É o movimento que a Terra faz o que? Nela mesmo, da seguinte forma, olha. Estão vendo? Nela mesmo. Isso se chama o quê? O movimento de rotação. E o movimento de translação, o quê? São as voltas que a Terra dá ao redor do Sol, certo? Então, a gente vai aprender um pouquinho. Então, vamos aprender um pouquinho. Aqui nós temos a Terra. A Terra, ela está em um processo de rotação, certo? Ela está o quê? Em movimento. Esse processo de rotação é o processo que ela gira ao redor dela mesmo. E aqui acontece o processo de translação. Olha só. O processo de translação é o processo em que a Terra gira ao redor do Sol, certo? A gente não sente a Terra rodando por causa da gravidade, certo? A gente sente a Terra parada, olha só. Aqui é o processo de translação. É o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. E aqui nós temos o que? O processo de rotação, que é o movimento que a Terra faz ao redor dela mesma, certo? Prestem atenção. Ela sempre fica girando, ela não vai ficar parada. O movimento que a Terra faz ao redor dela mesma, o movimento de quê? De rotação, dura 24 horas, certo? Dura cerca de um dia. E o movimento que ela faz ao redor do Sol dura 365 dias, certo? Dura um ano. Lembrando também a vocês que nós temos o dia e temos a noite. Olha só, vocês estão vendo que a Terra está clara? Olha só. Agora a Terra está escura porque é noite. Estão vendo? Ela vai passando ao redor do Sol. E quando um lado está Sol, ela vai girando, o outro está noite, viu? Ela vai rodando e um lado está Sol, enquanto desse lado que está Sol, do outro está noite, porque não tem o quê? Não tem o Sol. Aí é que vem a Lua. Então, observem aqui.
Olha a lua da tia e olha o sol da tia. Quando ela faz o processo que de 24 horas, quando um lado está o quê? Sol, estão vendo aqui? Quando um lado é sol, o outro é noite. Então, do outro lado do mundo é noite e do outro lado do mundo é o quê? Sol. Até ela fazer, ó, o processo de o quê, ó? Girando, 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 certo? É nesse processo de 24 horas que acontece o quê? A noite e acontece o dia. Estão vendo? De um lado é noite e de outro é dia. Nós podemos perceber que agora é dia, né? Nós estamos o quê? Do lado do dia. E mais tarde ela vai girando, girando até o quê? Chegar na noite, certo? Certo? Aqui é só um exemplo para que vocês possam entender um pouquinho. Então, quando de um lado é noite, do outro é dia. Então, nós estamos aqui dia. Então, do outro lado do mundo, essa hora já é noite. Vocês sabiam? Muito bem. E agora, qual é esse processo que a tia está fazendo? Como se chama esse movimento? É o movimento de rotação. E quando eu giro a Terra em torno do Sol, é um movimento de translação. Exatamente, olha. Um dia, uma hora está dia e a outra hora está noite, certo? Que é só um exemplo para vocês. Então, aqui, a Terra girando em torno do Sol é um movimento de translação. E o movimento de rotação é o que a Terra girando nela mesma. Pois bem, agora eu tenho certeza que vocês já estão craque em o quê? Em rotação e translação, os movimentos que a Terra o quê? Faz. Alguém sabe me dizer quanto tempo dura o movimento que a Terra faz nela mesma? Dura cerca de 24 horas. E o movimento que a Terra faz o quê? Ao redor do Sol? Dura 365 dias, dura um mês, um ano, perdão. Dura muito tempo. Então, a tia falou um pouquinho para vocês sobre o que? Quando era dia e quando era noite. Essa atividade da página 4, certo? Nós faremos quando retornarmos às nossas aulas. Agora nós passaremos para a página 5. Vamos lá? Te deixou a lua e o sol. Aqui está a Terra para participarem também, certo? Durante o movimento de rotação, enquanto uma das partes do planeta Terra é iluminada pelo Sol, a outra permanece à sombra, que o quê? Que é a noite. Por causa desse movimento, passamos do dia para a noite, certo? Passamos do dia para a noite. Nós podemos perceber que nós temos o que aqui? Quando é dia e quando é noite. No período do dia, manhã e tarde, geralmente as pessoas estudam, trabalham e realizam outras atividades. À noite, normalmente, elas descansam, certo? Já vai solicitar para vocês o quê? A atividade da página 5. Complete o nome dos elementos que normalmente podemos observar no Sol, certo? Que a gente observa aqui, ó, paradinha, quando a gente olha para o céu, a gente observa a olho nu, sem precisar de telescópio, de binóculo, certo? Então, façam a atividade da página 5. A tia, o que explicou um pouquinho para vocês sobre o que é o movimento que a Terra faz, tanto ao redor do Sol, quanto ao redor dela mesma. E quando de um lado é dia, do outro é noite, certo? Um beijo.